Olá e bem-vindos à Tecnologia em Triplo de www.eltecnofilo.com. Obrigado a todos por continuarem comentando e compartilhando nossos vídeos. Estamos aqui por vocês e para vocês. E o que temos desta vez? O AMD Ryzen 7 9800X 3D. Um processador que prometeu revolucionar o gaming desde a sua concepção. Por que não? Nesta oportunidade, abrir caminhos na produtividade que antes pareciam reservados para o presente. Agradecemos à AMD pela confiança e oportunidade de participar neste lançamento mundial, enviando-nos não só o processador, mas também um kit completo para configurar uma estação de testes, uma bench table ideal para aproveitar ao máximo. Agora, vamos falar sobre a verdadeira mudança de paradigma na indústria. Nós, do Tecnofilo.com, sempre nos esforçamos para trazer conteúdo genuíno, bem fundamentado e, acima de tudo, diferente. Em vez de nos apressarmos para lançar esta análise no dia 6 de novembro, junto com o restante dos colegas, decidimos esperar e refletir melhor. Uma pausa, estudar bem os dados e obter um panorama completo, o que chamamos de uma visão geral, mas de resistência e entendimento profundo. O 7800X 3D foi o rei indiscutível no mundo dos games, e ainda é. Agora, com essa segunda geração do 3D V-Cache, a AMD elevou a tecnologia de empilhamento de memória a um novo patamar, mas de resistência e compreensão profunda. O 7800X 3D foi o rei indiscutível nos games, e ainda é assim. Agora, com essa segunda geração do 3D V-Cache, a AMD elevou a tecnologia de empilhamento de memória a um novo nível. Então, neste vídeo, vamos nos concentrar em explicar claramente o valor que essa inovação oferece. Vamos analisar o desempenho e a potência não apenas para o gaming, mas também para outros cenários e, claro, em um contexto de mercado onde a AMD continua liderando. Trago uma análise que vai além dos números, projetado para guiá-los em uma decisão que não apenas potencialize sua experiência de jogo, mas que transforme cada momento em uma jornada épica rumo ao máximo desempenho e criatividade. A tecnologia 3D V-Cache foi introduzida pela primeira vez na série Ryzen 5000 e mais tarde se consolidou na série Ryzen 7000, onde foi reconhecida como um verdadeiro avanço no design de processadores. Mas o que torna o 3D V-Cache tão único? Basicamente, essa tecnologia permite adicionar uma camada adicional de memória cache diretamente sobre o núcleo do processador, o que significa um acesso muito mais rápido aos dados que os núcleos precisam para funcionar. Isso é especialmente importante nos jogos, onde cada milissegundo conta. É como se os dados estivessem esperando no banco de reservas, prontos para entrar em ação. Qual é a vantagem disso? Este mudança melhora drasticamente a dispersão do calor, permitindo uma ciência técnica que não havíamos visto antes em um processador dessa classe. Com essa reengenharia 3D cache, o 9803 alcançou uma melhoria de 500 MHz frequência base e 200 MHz bus. Se não só oferece mais potência, mas também muitas fases de refrigerar. Uma vantagem fundamental para usuários que buscam desempenho e estabilidade sem a necessidade de um sistema de refrigeração externo. Essa mudança melhora drasticamente a dissipação do calor, permitindo uma eficiência térmica que não tínhamos visto antes em um processador desta classe. Com esta reengenharia do 3D V-Cache, o 9800X 3D conseguiu uma melhoria de até 500 MHz na frequência base e 200 MHz em boost. Assim, ele não só oferece mais potência, mas também é muito mais fácil de resfriar, uma vantagem fundamental para os usuários que buscam desempenho e estabilidade sem a necessidade de um sistema de resfriamento extremo. Tairuti para aquela sala de nós embocaremos a pordine ou essas clemas que salimos seria uma compila para Intel ainda luta para alcançar esse nível de inovação e a AMD demonstra que está pensando fora da caixa e mantendo sua liderança no gaming. Essa maneira de virar a chave no design térmico e no desempenho coloca o 9800X 3D como uma ferramenta poderosa para qualquer gamer, mas também para quem precisa de multitarefa e processamento intensivo. Aqueles que precisam de multitarefa e processamento intensivo. Esta inovação no design do 9800X 3D é o que abre a porta para uma dimensão que era proibida para seus antecessores, no que diz respeito. Nesta série 9000, os favorecidos pelo cache extra do X3D não apenas vêm desbloqueados, mas também, ao dissiparem melhor o calor, conseguem aumentar sua velocidade. A outra dimensão que agora sim está permitida é a da produtividade. Testes sintéticos, como os do Budget Bench, mostram que, embora não supere demônios poderosos como o Core Ultra 285K, 265K ou 245K, o 9800X 3D estreia neste coliseu em um terceiro quarto de século.
E até em momentos em segundo lugar. Falaremos mais sobre isso nas conclusões. Nossa Bench Table é cortesia da AMD, Kingston e MSI, e temos o protagonista deste filme, o Ryzen 7 9800 X 3D, rodando em uma bela placa-mãe Asus ROG Crosshair X870E. Hero, equipada com G-Skill Trident Z5 Neo DDR5 de 32 GB a 6.000 megatransfers por segundo. A MSI também faz parte deste Bench Table, fornecendo nada menos que seu sistema de refrigeração All-in-One de 360nm OMAC Core Linux. A placa gráfica, cortesia da AMD, continua sendo a mais poderosa que possuímos, a AMD Radeon RX 7900GR. O armazenamento inclui 2 NVMe da Kingston, um Fury Renegade de 73.000 megabits por segundo para o sistema operacional, que é o Windows 11 Pro em sua versão mais recente, e um NV3 de 2 TB para a biblioteca de jogos. Uma combinação perfeita de armazenamento dentro do universo de Kingston, porque de um lado temos a velocidade necessária para rodar e do outro muita capacidade para armazenar. Tudo em uma resolução de 1440p com gráficos no máximo, tanto em nossos testes com Intel quanto com AMD. Mas vamos passar para dados concretos reais, onde podemos realmente ver o impacto desta segunda geração de 3D V-Cache. Vamos conferir os resultados próprios do nosso laboratório, quando comparamos o Ryzen 7 9800 X 3D com o Intel Core Ultra 285K. Que é a sua geração mais recente. No Final Fantasy, com o Ryzen 7 9800 3D, alcançamos 84 FPS, enquanto com o Core Ultra 285K foram 60 FPS. Aqui, já de cara, encontramos um aumento de 40% no desempenho a favor da AMD. Depois fomos para a Forcebook, onde o Ryzen 7 chegou a 132 FPS, enquanto o Core Ultra 285K alcançou 60 FPS. Chegou aos calcanhares com 121 FPS. Aqui uma diferença de 9%, mostrando que apesar de haver uma pequena melhora, mal chegava a 10%. Mas aqui as coisas começam a mudar quando vamos para Ghostwire Tokyo, porque o Ryzen 7 9800X 3D chegou até 159 FPS, e nós já o tínhamos. Nós, no passado, tínhamos alcançado apenas 93 FPS com o Core Ultra 285K. A AMD aqui entrega 71% mais de FPS, demonstrando por que este CPU é ideal para experiências em jogos de tiro de alta exigência, como este Ghost Warrior. Depois passamos para Assassin's Creed Valhalla, onde também há uma grande diferença. O Ryzen 7800X 3D chega a 135 FPS, enquanto o Core Ultra 285K mal chega a 94. Um aumento, ouçam bem, de 43%. Consolidando o 9800X 3D como o líder em RPGs de alta demanda gráfica, ou pelo menos nas nossas provas. Para dar ainda mais contexto a esses resultados, revisamos alguns dos dados publicados por colegas deste planeta. Foram utilizados títulos como Cyberpunk 2077, Fórmula 1, Horizon Zero Dawn, Spider, para ver como o 9800X 3D se compara com seu antecessor, o 7800X 3D, e seus rivais da Intel. Nós não fizemos essa comparação porque não temos um 7800X 3D. Em Cyberpunk 2077, o 9800X 3D oferece um aumento de 25 frames por segundo em média sobre o 7800X 3D. Na Fórmula 1, onde a AMD alcança 544 FPS em comparação com os 459 FPS da Intel, é observada uma vitória clara. E outro exemplo, poderíamos considerar Horizon Zero Dawn, onde o desempenho é consistentemente mais alto, com uma média de 306 FPS no 9800X 3D, em comparação com os 459 FPS da Intel, aos 289 FPS do 7800X 3D. O que torna isso tão impressionante é que a AMD alcança esses FPS com memórias DDR5 a 6.000 megatransfers por segundo, ou no máximo 6.400 megatransfers por segundo. Enquanto a Intel precisará recorrer a tecnologias Eudin a 8.100 MHz, 800 e 400 MHz para tentar igualar esse desempenho. Atenção, tentar igualar, o que implica não apenas um aumento no custo da memória RAM, mas também maiores exigências de refrigeração. Tenham em mente que os números da AMD são os de hoje, são números da realidade. Os da Intel são a promessa. A AMD demonstrou mais uma vez que o 3D V-Cache pode igualar
ou até superar os designs da Intel em termos de eficiência. Um verdadeiro divisor de águas no sentido mais literal da palavra. No sentido mais literal da palavra. A temperatura média da nossa sessão de benchmarking alcançou os 79 graus centígrados, mas o CCD, o módulo principal, nunca ultrapassou os 80 graus centígrados, mantendo um nível de eficiência térmica que não tínhamos visto antes em um CPU X3D. Isso significa que a temperatura de um CPU X3D é igual a de um CPU da mesma qualidade. Isso significa que o 9C800X3D é capaz de manter suas frequências boost por mais tempo sem sofrer thermal throttling. Este lançamento marca um avanço claro e decidido para a AMD em sua missão de continuar liderando o mercado de games. Com o 9C800X3D, não só temos um processador para games que conserva a coroa de mais rápido do mercado, um processo mais veloz. Um produto que rompeu com as arquiteturas tradicionais da AMD de quebra, deixou a concorrência comendo poeira como um touro sem dono e sem rédea. Um produto versátil, que agora também atende em tarefas de produtividade, e isso para nós é como a notícia secundária que leva todos os aplausos, porque se com 8 núcleos o 9800X3D já entra na tabela de comparações quando falamos de Premiere Pro, Handbrake, Blender, Cinebench, DaVinci Resolve. Imaginem o que podemos criar ou editar se no CES de 2025 nos apresentarem um 9900X 3D de 12 núcleos ou um 9950X 3D de 16 núcleos. Onde ficariam os Core Ultra 200, que como consolação após o seu lançamento tiveram o Premiere Pro. Se já o 9800X 3D apresenta esses números com a arquitetura Ada Lovelace da NVIDIA, dá para imaginar o desempenho de um 9900X 3D com uma NVIDIA RTX 590 da mesma arquitetura. Agora vamos falar do preço, $480 para o Ryzen 7 9800X 3D. É justo e competitivo para os entusiastas? O que importa é o desempenho, não o preço. E para aqueles que sentem no bolso, o desafio será montar um PC por menos de $1.000. Que desafio complicado! Porque se revisarmos a placa gráfica mais utilizada no Steam, a RTX 3060 de 12 GB, não a encontramos por menos de $280. E aí já vão $760, deixando apenas $240 para o resto dos componentes. E se estão pensando em uma 4060 de 8 GB, não existe por menos de $300, ou uma 4060 Ti de 16 GB por cerca de $450. A opção é um 7800X3D com um preço inferior ao atual. Sim, é uma opção, mas isso no final das contas será ditado pelo comportamento do mercado. Fiquem muito ligados porque estamos preparando nossa próxima análise focada na Apple. Para os gamers que têm o X3D no sangue, o Ryzen 7 9800X3D é mais do que um processador, é o escudo e a espada na batalha pelo desempenho definitivo, o aliado que nos permite explorar novos mundos sem limites, redefinindo o que significa jogar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise exaustiva do Ryzen 7 9800X3D. Em conteúdos futuros, continuaremos explorando este processador, analisando seu desempenho com a nova tecnologia FSR 3.1, Fidelity FX Super Resolution em títulos como Final Fantasy XVI e o recém-lançado Call of Duty Black Ops 6. Inscrevam-se, ativem o sininho e deixem-nos saber nos comentários o que vocês acham desta nova era do gaming. Não tomo mais do seu tempo. Paz, prosperidade para todos.